Nesse Dia das Crianças, então, a gente fica muito nostálgico. Eu queria começar te fazendo lembrar, entrar no túnel do tempo, para você lembrar, assim, quando você era criança, o docinho da sua infância. Qual era a bala, o bombom? Qual era o docinho que você gostava de comer na sua infância? Então, nós temos aqui algumas gerações. Nós temos a geração que gostava daquele pirulito de açúcar queimado que vendia no meio da rua, parecia um guarda-chuva. Quem era dessa geração? Alguns. Temos também o pessoal que gostava do chocolate com gostinho de sabão. Quem está aqui que é dessa turma aí, do chocolate com gostinho de sabão? A turma que gostava do chocolate em forma de moeda. Quem gostava dessa parte aí? Olha aí, já temos alguns também. Quem gostava dos doces de amendoim, paçoquinha, pé de moleque? Quem é essa turma? Legal. Quem é da turma do biscoito recheado? Aí já é uma galera mais nova, né? A galera mais atualizada, né? Biscoitinho recheado. Na minha infância, eu tinha um doce que me apetecia demais. Eu quero apresentar esse docinho para vocês, que é o dadinho. Alguém aqui da turma do dadinho de amendoim? Quem lembra desse dadinho? Alguém? Só eu? Alguém? Legal. Vocês têm em casa? Tem em casa para trazer? Não? Podem comprar e trazer na próxima semana, a gente pode comer junto, tá certo? Esse dadinho, na minha infância, representava para mim uma grande missão, porque os meus pais, eles tomavam muito cuidado com a questão do açúcar, do doce. Imagino que os pais de vocês também tinham essa missão. E lá em casa, a minha mãe, especialmente minha mãe, ela escondia os doces. Mas eu tinha, então, a missão de ficar procurando na minha casa onde estavam os dadinhos. E aí, eu me lembro que, geralmente, no sábado ou no domingo, eram os dias que eu acordava pela manhã, e mais cedo, eu não sei o que meus pais faziam à noite, mas nesses dias eles acordavam mais tarde, e eu tinha mais tempo para ficar vasculhando a minha casa. E eu me lembro, especialmente em um sábado de manhã cedo, que eu encontrei o meu delicioso dadinho. Mas quando eu encontrei esse dadinho, eu fiquei assim impressionado com a astúcia da minha mãe. Porque eu pensei, nossa, minha mãe escondeu o meu dadinho muito bem. Porque ela tinha escondido o meu dadinho dentro de uma caixa de tempero. E eu então peguei aquele dadinho, fui para a sala, me escondi atrás do móvel, abri aquele dadinho e comi aquele dadinho. Só que aquilo começou a me fazer muito mal. Dor de barriga, desinteria, vômito, um quadro de desidratação profunda. Eu fui bater no médico, do médico eu fui para o hospital. No hospital eu fui internado, fizeram um acesso de soro, me colocaram deitado numa cama, fizeram até exame de meningite. É aquela punção que se faz aqui na espinha para poder coletar o líquido e fazer o exame. E minha mãe conta que os médicos não sabiam o que estava acontecendo comigo e ela tampouco tinha a informação de que eu havia comido um dadinho, ela não sabia disso. O fato é que 5 horas da tarde eu me levanto da cama, bonzinho, e eu digo, mãe, vamos para casa porque eu tenho aniversário do meu amiguinho. Os médicos não entenderam nada, minha mãe não entendeu nada, ninguém entendeu nada, até que na terça-feira, a moça que limpava a minha casa encontrou atrás do móvel, não esse dadinho, a moça encontrou isso aqui, ó. Pode passar. No desejo de comer um dadinho, eu havia ingerido um tablete de caldo quinó. Em resumo, quase que eu fui de arrasta. Quase que eu fui tomar café com Deus Pai face a face. Por que eu estou contando essa história para você? Porque hoje o nosso tema é sobre idolatria. E quando eu me lembro dessa história, essa história ilustra bem para mim o que a idolatria faz. A idolatria é assim. A idolatria nos encanta os olhos, ela nos desperta o desejo, ela nos incita ao paladar. A idolatria, ela nos oferece algo embrulhado em uma coisa que parece somente um singelo doce, um singelo agrado. Parece que nada de mal vai fazer ou vai acontecer. Pelo contrário, na verdade, a idolatria nos oferece a oportunidade de consumir, a fim de encontrar algo bom no final, mas essa não é a realidade. Idolatria, no final, ela nos destrói de dentro para fora. Idolatria pode parecer no início como um dadinho, como um doce de uma criança, mas no final ela pode se tornar esse famigerado caldo
de tempero. Não vou falar a marca para não ser processado. Quero abrir com vocês o livro de Atos, capítulo 19. Se você puder abrir comigo, nós vamos ler do verso 23 ao verso 27. Atos 19, do verso 23 ao verso 27. Enquanto vocês estão procurando, eu vou tomar água porque o caldo quinó me deu sede. Os traumas que nos acompanham, né? Encontraram aí? Quem não tem, pode acompanhar no telão. Atos 19, 23 a 27, a Bíblia diz: por essa época houve um grande tumulto em Éfeso, por causa do caminho. Um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os outros da mesma profissão e lhes disse: senhores, vocês sabem que a nossa riqueza vem deste ofício, e estão vendo e ouvindo o que este Paulo está fazendo. Ele tem convencido e desviado grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia, dizendo que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito e também de o templo da grande deusa Ártemis, que é adorada em toda a província da Ásia e no mundo todo, ser considerado sem importância. E até mesmo a deusa corre o risco de ser destituída de sua majestade. Vamos orar, se você quiser e puder fechar os seus olhos. Pai, nessa tarde, da mesma forma como o Senhor operou e agiu de manhã, nós te pedimos que teu Espírito nos ilumine sobre toda a verdade, que o Senhor possa falar conosco de forma profunda e poderosa, e que à medida que nós venhamos a discernir qual é a tua voz, nos dê a coragem, a prontidão de não somente ouvirmos, mas praticarmos a tua palavra. Por isso eu oro por esse momento, por esse tempo, por todos nós que estamos aqui. Nos dê um coração pronto para receber da semente da tua palavra. Nos dê uma mente pronta e aberta para receber o discernimento que só o Senhor é capaz de nos dar através do teu Espírito. Nós oramos assim, em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Nós podemos olhar para esse texto de Atos e perceber algumas coisas em relação à idolatria, o evangelho e a idolatria. O que acontece quando o evangelho e a idolatria, eles se encontram? Quando o evangelho chega, os ídolos entram em falência. Aqui, Paulo está sendo precursor de uma grande revolução numa cidade profundamente idólatra, porque o evangelho, ele não pode coexistir com idolatria. O que seria idolatria? Talvez você não tenha na sua mente, no seu coração, a clareza do que significa idolatria. Idolatria não significa você se prostrar somente diante de uma imagem. Idolatria significa a junção de duas palavras do latim: idios, latria. Idios, si mesmo. Latria, culto. Idolatria significa que você está prestando um culto a si mesmo. Idolatria significa que você está disposto a adorar qualquer coisa, qualquer ser, para que este venha atender os anseios do seu coração. Idolatria é tudo aquilo que você toma como um caminho ou um atalho para que você continue sentado no trono da sua vida, seja no governo ou seja em ser atendido e servido por uma divindade. Então aqui o que nós podemos ver? O evangelho, ele não é conivente. O evangelho, ele não consegue abraçar de forma amistosa, amigável. Não há como coexistir idolatria e evangelho. Por quê? Porque o evangelho é a apresentação de um Deus revelado, e este é o Deus criador de todas as coisas, e não há nenhum outro Deus do qual nós possamos ser salvos, a não ser por intermédio desse Jesus. Então não tem como o evangelho dar as mãos a uma cultura de idolatria. É por isso que quando ele chega em Éfeso, ou o evangelho será perseguido, ou o evangelho não vai expandir, ou a idolatria começa a entrar em falência. O que isso tem a ver com os dias de hoje?
Hoje nós somos totalmente tentados pelo modernismo, pela prática da evolução intelectual. Nós somos tentados a sermos polidos ou políticos, a tal ponto de achar que tudo deve coexistir, tudo deve se respeitar, tudo deve habitar juntamente, harmoniosamente, todas as coisas, e aqui nós não estamos vendo isso acontecer. Em outras palavras, não tem como você estar no link da sua bio do seu Instagram, não dá para você dizer assim, hashtag somos a ponte, e embaixo você diz assim, sou de câncer com ascendente em Áries, crente, graças a Jesus, glória a Deus. Não dá, porque onde o evangelho chega, os ídolos entram em falência, não há conivência. Quando Paulo começou a pregar, a cidade toda foi exposta. Não há camuflagem. O evangelho não vem como um adorno, não vem como um adereço, não é uma coisa que eu e você colocamos para não sermos atingidos mais pelo mal, para não sermos mais detectados. O evangelho não faz isso, não é. Entre a idolatria e o evangelho não há camuflagem. O evangelho entrou e o que estava escondido começou a vir à tona. É interessante que a idolatria, uma vida de idolatria, ela vai requerer de nós conivência, ela vai requerer de nós camuflagens, ela vai requerer de nós obscuridades. E aqui nós estamos vendo que os ídolos começam a ruir. Os interesses reais daqueles homens começam a se revelar. O evangelho chega em Éfeso abalando as economias e o coração. O evangelho mexe diretamente com duas coisas na vida de alguém. Ele mexe com o ego e também com o bolso das pessoas. É o que o texto está mostrando. O verso 23 diz: por essa época houve um grande tumulto em Éfeso por causa do caminho. Vamos entender um pouco mais acerca da cidade de Éfeso. Éfeso, o coração pulsante da Ásia Menor. Éfeso era uma das cidades mais importantes do mundo romano. Era uma cidade moderna, rica, culturalmente influente, mas profundamente idólatra. Ou seja, idolatria não é uma questão inerente aos costumes antigos. Idolatria não acontece somente em lugares pouco desenvolvidos, nem tampouco recluso a uma prática de uma determinada religião específica. Aqui nós estamos vendo que a idolatria está acompanhando o coração do ser humano. Não é à toa que o reverendo Tim Keller diz que o nosso coração, o meu e o seu, é uma fábrica de ídolos. O campo de batalha da idolatria é o nosso ego. Porque é no ego onde nós estabelecemos os lugares que os tronos e os deuses ocuparão em nossas vidas. E também o campo de batalha da idolatria é o nosso bolso, são os nossos recursos. Como empenhamos os nossos recursos apontam quais sacrifícios fazemos por esses deuses e o que queremos receber deles com isso. Olha que interessante, ego e bolso está sendo tratado quando o evangelho encontra com a idolatria. A idolatria está indo à falência, onde? No coração do ser humano, mas também na forma que ele está gerindo o seu recurso. Isso parece estranho a princípio, mas o próprio Jesus, em Mateus 6, verso 21, ele faz essa correlação. Onde está o seu coração? Ali também estará o seu tesouro. O texto então diz que por essa época houve um grande tumulto em Éfeso, nessa cidade moderna, rica, influente, idólatra, por causa do caminho. Caminho? Como assim caminho? A expressão caminho era o nome dado aos primeiros seguidores de Jesus. Em Atos 9:2 nós podemos ver essa expressão. Antes de um cristão se chamar cristão, antes dele se chamar evangélico, antes dele se chamar protestante, antes dele se chamar crente, os discípulos de Jesus, a comunidade primitiva, era conhecida como o caminho. Qual é a referência disso? João 14:6. Porque o seu próprio mestre, Jesus, disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho
e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então isso não era um rótulo, isso não era só um apelido, isso era uma expressão de um modo de viver. O cristianismo, então, não nasce como uma religião institucional, mas como um novo caminho à existência, uma jornada espiritual e moral que desafiava os sistemas religiosos e culturais do mundo antigo. N.T. Wright diz que os primeiros cristãos, eles não se viam sendo parte de um grupo religioso. O cristianismo primitivo não era uma alternativa religiosa. Eles compreendiam que viviam o verdadeiro caminho da humanidade que fora restaurada em Jesus, ou seja, não há outro caminho. Não há flerte, não há conveniência, não há como eu colocar o pé em um lugar e o pé em outro lugar. Não, eles não se compreendiam assim. Ser parte do caminho, então, é o quê? Unicamente nós devemos andar como Jesus andou. Unicamente nós devemos amar como Jesus amou. Unicamente nós devemos viver como Jesus viveu. Então, no combate a um coração contaminado por idolatria, uma das coisas práticas que nós devemos fazer em uma cultura idólatra é constantemente nos perguntar: eu estou andando como Jesus andou? Eu estou vivendo como Jesus viveu? Eu estou fazendo o que Jesus fez? Essa é a nossa única referência. Por isso, quando o Evangelho chega em Éfeso, ele abalou tudo e começou a revirar esse sistema. Ele não somente salvou pessoas, mas ele abalou economias e abalou corações. O pastor britânico John Stott diz: o Evangelho é profundamente perturbador, porque ele confronta tudo que o homem construiu sobre falsos fundamentos. Eu e você, muitas vezes, receberemos o Evangelho como essa palavra que ela nos abraça, ela nos acolhe, ela nos resgata. Mas existe uma outra faceta da salvação e do alcance desta boa nova, que não é um abraço, mas é um agarrar, é um chacoalhar, é um chamar a nossa atenção. Por quê? Porque facilmente nós podemos nos perder no caminho. Porque facilmente nós podemos erguer no nosso coração ou no nosso ego tronos que servem aos deuses que devem suprir as necessidades dos nossos próprios interesses. Outra coisa apontada nesse texto, o que nós podemos aprender? Houve uma revolta. O Evangelho confronta o coração e confronta o bolso. E quando isso começa a acontecer naquela cidade, nós podemos perceber que o lucro é o que mantém o ídolo vivo. Demétrio, o artesão, se levanta por interesse financeiro. Preste atenção nisso. Olha a reação de um idólatra. Ele não se levanta em defesa à sua deusa. Ele se levanta em defesa ao lucro, ao faturamento. A sua fé é movida pelo faturamento. Verso 24. Um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, dava muito lucro aos seus artífices. O que ele fazia? Réplicas de um templo. Falamos da cidade, agora estamos falando de um templo, o templo de Ártemis. No centro dessa cidade ficava o templo de Ártemis. Ártemis é também chamada pelos romanos. Os romanos fizeram esse exercício de uma renomenclatura dos seus deuses. Então, eu não sei se você tem esse interesse ou se você tem essa sabedoria, mas na tentativa de entrar no mundo grego, os romanos, entendendo o panteão grego, eles denominavam, dizendo assim: ei, nós não estamos aqui contra os seus deuses. Na verdade, o seu Deus esse também é o nosso Deus, mas aqui ele chama de outro nome. O templo de Ártemis era o templo que os romanos chamavam não Ártemis, mas a reconheciam como Diana. O universo da DC dos heróis, Diana é a
deusa da guerra, né? A Mulher Maravilha, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo era 4 vezes maior que o Parthenon de Atenas, o Panteão de Atenas. Funcionava não só como um templo, mas também funcionava aquele lugar. Olha que interessante. Ele funcionava como banco, ele funcionava como mercado e ele funcionava como refúgio político. As pessoas usavam do templo, elas usavam da religião para lucro, comércio, política. O que separa o coração de um devoto ao caminho de Jesus Cristo, ou a Jesus, o único caminho, de um religioso idólatra? O que acontece nos seios da nossa comunidade? Essa comunidade se move por interesses financeiros, mercadológicos, políticos, porque se a vida e a dinâmica da comunidade está assim, isso não pode ser com uma comunidade do caminho, isso se parece mais com o templo de Ártemis. Ou seja, a idolatria nos faz misturar religião, dinheiro e poder. Alguma coincidência com o que acontece no Brasil hoje? O culto a Ártemis era o centro da economia efesiana. Milhares de pessoas trabalhavam fabricando imagens, medalhas, estatuetas, amuletos dedicados à deusa. E aí Demétrio se levanta, não por ser devoto, mas por interesses financeiros. A sua fé, ela é movida pelo faturamento. E, Johan, como eu sei se eu tenho percorrido o caminho daqueles que estão no caminho, ou se eu tenho percorrido um caminho de idolatria? Pense comigo. Quando você se levanta pelo quê? Quando Deus te chama a se mover, quais são as condições das quais fazem você se mover? Existem muitas pessoas que estão vindo à comunidade cristã, mas no fundo tem um coração de idolatria, e elas pensam que o nosso Deus, o único Deus, na verdade é um dos deuses desse grande panteão, que está aqui pronto e disposto para favorecer os seus interesses pessoais. E a disposição da adoração, da obediência, do serviço, do engajamento financeiro, essa disposição de se ficar de pé para estas coisas está condicionada no resultado. Então, como assim? Eu vou dar tempo para servir os irmãos da igreja? Espera aí, eu só vou me levantar para saber qual vai ser o resultado final dessa história. Porque eu só faço isso se o faturamento final for positivo. Espera aí, eu vou comprometer parte dos meus recursos ajudando uma comunidade a exercer a sua missão na cidade? Espera um pouco. O que isso vai me trazer de lucro no futuro? E se alguém vier me pedir dinheiro, tem que explicar bem direitinho. Porque no fundo, doar, ofertar, dar o dízimo para um idólatra não significa entregar generosamente, repartir generosamente. Significa, sabe o quê? Um investimento, uma aposta. Assim como Demétrio, muitos de nós estamos tendo a nossa fé movida pelo faturamento. E ele percebeu e se amedrontou, porque se o evangelho continuar crescendo, o lucro vai acabar. A crise dele não é espiritual, a crise dele é econômica. E aí me deixe mais uma vez olhar para o que nós estamos vivendo no Brasil. Como comunidade cristã, como aqueles que estão tentando viver o caminho. Eu não sei qual é a sua raiz, eu não sei de onde você veio, não sei quais são os costumes dos quais você experimentou ou foi ensinado. Mas, infelizmente, eu tenho percebido de uma forma descarada, muitas comunidades que estão incentivando os seus membros a um entendimento equivocado do que é ser igreja. Ao invés de pregarem verdades, pregam mentiras. E quais são as mentiras de Efésios? Quais são as mentiras de Éfeso que se reproduzem até hoje? O que o Evangelho começou a desmantelar em Éfeso? Preste atenção. A primeira coisa que ele começou a desmantelar foi a questão da venda de produtos ungidos.
produtos abençoados, amuletos, coisas esotéricas. O evangelho começou a abalar a questão desse comércio. Eu preciso te dizer com toda graça, meu irmão e minha irmã, não existe água abençoada, não existe travesseiro que vai te dar o melhor sono, não existe rosa, flor, não existe prato da prosperidade, não existe caneta dos bons negócios. Isso é uma mentira. Se alguém está vendendo estas coisas em nome de Deus, essa pessoa está alimentando um ídolo. Isso é mentira, não existe. Não existe. Mas pastor, eu comprei o travesseiro e eu estou dormindo tão bem. Meu irmão, você está dormindo tão bem, não pelo travesseiro. Você está dormindo bem porque você deve colocar a sua fé em Deus. E a Bíblia diz que Deus, Ele cuida dos seus, dá aos seus enquanto dormem. Em paz me deito e logo pego no sono. É na consciência de que Deus está cuidando de mim e não por um objeto. Ah, pastor, mas eu faço a minha oração com aquela água em cima da TV e eu um dia fui curado. Em nome de Jesus, entenda. Todas as águas desse planeta são abençoadas porque todas as águas são do Criador. Então não existe essa, isso é mentira. Isso é mentira, irmãos. Óleo do não sei o que, mentira, balela, idolatria. A segunda coisa que nós podemos ver, ele se preocupa com o templo. De novo, eu não sei o que você foi ensinado ou onde você foi ensinado. Mas se você chama isso aqui de templo, você está completamente equivocado. Isso aqui é um prédio. Isso aqui é pedras feitas por mãos humanas. O que a Bíblia nos ensina é que eu e você somos pedras vivas. E nós, quando estamos reunidos em nome de Jesus, nós somos templo. Não existe lugar sagrado. O que santifica e torna um lugar sagrado é a reunião do povo de Deus. Então, se você está sendo usurpado e enganado para pertencer a um lugar feito por mãos humanas, a estar dentro de uma estrutura feita por mãos humanas, meu irmão, você está sendo enganado, isso é uma mentira. Essa era a mentira de Éfeso. O templo somos todos nós reunidos em nome de Jesus. E a terceira mentira desse texto é a ideia da divindade. A igreja evangélica no Brasil continua nutrindo esta idolatria, colocando pessoas como se elas fossem maiores do que as outras, tornando o que é um ofício dado por Deus um cargo e um título. Pastor não é a medalha que eu recebo, pastor é a toalha que Jesus me deu para servir os meus irmãos. Pastor não é aquilo que Deus me deu para ser maior do que os meus irmãos. Pastor é o que Deus me confiou para ser com os meus irmãos. Então nós não temos e não podemos ser essa comunidade que cria hierarquias, patamares. Por quê? Porque isso coloca o homem em um lugar do qual Deus nunca designou. Homens e mulheres que se perdem numa esquizofrenia cristã, de achar que desliga os outros do céu, que liga, que tira a cobertura, que põe a cobertura. A única cobertura dessa igreja, meu irmão, está lá no Pão de Café, cobertura de chocolate, acabou. Por quê? Porque a Bíblia diz que sobre todo o povo de Deus foi derramado o Espírito Santo. Toda a cobertura que está sobre mim está sobre você. Eu não sou diferente de você, você não é diferente de mim. Apocalipse nos diz, ele chamou para si um reino de sacerdotes. Então, se você está num lugar onde você é oprimido, ou você é deslumbrado, encantado em adorar o seu líder, adorar a sua liderança, a cultura de honra, temos que levar as coisas para o sacerdote, o anjo da casa, para trás de mim. Não me coloquem nesse lugar, porque eu não tenho capacidade disso, eu sou um ser humano. Isso é idolatria, irmãos.
A idolatria sempre tem uma dimensão econômica. O ídolo sempre exige não só o coração, mas também investimentos do nosso recurso. O lucro mantém o ídolo vivo. E no fundo, o mesmo ainda acontece entre nós, como já falamos. Martin Luther King, olhando para esse cenário, discerniu e disse: quando a igreja se torna um negócio, ela deixa de ser profética e passa a ser apenas mais uma empresa tentando sobreviver. E para esse rebuliço acontecer, o que o Espírito faz? Quando o Evangelho ele consegue penetrar o coração de alguém através do Espírito de Deus, qual é a consequência disso? Atos 17 e 16 nos mostra qual é a consequência. Olha o que a palavra de Deus diz: enquanto Paulo esperava em Atenas, ele ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Afira o seu coração. Se o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e se nós estamos numa cultura de idolatria, o Espírito de Deus precisa ter a liberdade de atuar no nosso meio. E o que ele faz? O que fez com Paulo aqui? Diante de uma idolatria, diante da possibilidade de você viver para você mesmo e somente para você, o Espírito está trabalhando para lhe causar uma revolta. Aqueles que estão sendo trabalhados pelo Espírito devem sentir-se revoltados com a ideia de viverem somente para si mesmos. Pastor, mas não estou sentindo isso não. Pois discirna, porque a Bíblia também nos ensina que nós podemos abafar o Espírito de Deus. A Bíblia nos ensina por 3 vezes: não abafem, não sufoquem, não ignorem o Espírito de Deus. Então, se você vive como um idólatra, se você vive somente para si, e nada está causando uma revolta na sua alma, talvez você esteja perdido, distante. Talvez você precise estar buscando em Deus arrependimento genuíno. Talvez você já cauterizou aquilo que o Espírito de Deus quer fazer na sua vida e na minha vida também. Isso não aconteceu só em Éfeso. Nós temos o exemplo histórico de um inglês chamado William Wilberforce. No século XIX, Wilberforce, movido pela fé em Cristo, enfrentou o sistema escravista inglês. A sua luta não era apenas moral, era econômica. O tráfico de escravos sustentava a economia do império. Durante 46 anos, esse homem foi ridicularizado, ele foi rejeitado e ele fora pressionado, mas não recuou. E quando finalmente a abolição foi aprovada, o Evangelho havia triunfado sobre o lucro. O Wilberforce entendeu que o discipulado verdadeiro não mexe somente na nossa alma, mas mexe também na nossa carteira, mexe também nos nossos recursos. Mais uma ferramenta que nos ajuda a discernir se o nosso coração é idólatra. Como você tem tratado os recursos que Deus te dá? Em que você tem empenhado isso? Por que tanto apego? Por que tanto afinco? Para onde está indo isso? Aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O mesmo Evangelho que abalou Éfeso, abalou também o Império Britânico, porque onde Cristo reina, nenhum ídolo sobrevive por muito tempo. O que devemos fazer diante disso? O texto nos mostra. O ídolo, irmãos, não morre com marteladas. É curioso pensar nisso. Como a religião protestante, ela é muito prática e muito pragmática em tratar idolatria. O que os protestantes costumam fazer? Eles dizem que idolatria reduz a você adorar uma imagem. Essa é uma resposta furtiva de quem está apontando para o outro porque está indisposto a apontar para si.
Idolatria na Bíblia não diz respeito a uma imagem. A imagem é a consequência da disposição e da motivação do seu coração. A idolatria, ela não começa na imagem, ela começa no nosso coração. O povo de Deus que estava com Moisés no deserto, eles não começaram aquele bezerro de ouro, isso não começou a partir das suas mãos, isso começou a partir do seu coração, da sua mente. A resposta protestante em reduzir idolatria a uma estátua é uma resposta furtiva de quem não quer admitir que dentro do seu coração carrega ídolos. Da mesma forma que a resposta protestante para o combate da idolatria também está reduzida, e a solução para o protestante, sabe qual é? Vamos chutar a santa, vamos quebrar o santo, vamos destruir a estátua, porque se a gente destruir a estátua, a gente está destruindo o ídolo. Mais uma resposta furtiva de quem não admite que o ídolo está dentro de nós. E se ele está dentro de nós, nós não conseguimos matar os ídolos com marteladas. Como matar os ídolos que estão dentro de nós? Não é pela força, meus irmãos, é pela substituição. Olha o que esse texto está nos ensinando. O Evangelho não está triunfando sobre a idolatria, porque ele partiu para destruir o templo de Ártemis. O Evangelho triunfou sobre a idolatria, porque o Evangelho enche o nosso coração de Cristo. Em outras palavras, como eu e você vamos vencer as nossas idolatrias, os deuses que estão sentados nos tronos do nosso coração, não é combatendo e travando uma luta com estes deuses. Ídolos não morrem de pancada, ídolos precisam morrer de fome. Como fazemos isso de forma prática? Pare de lutar diretamente com o seu ídolo e se alimente ainda mais de Cristo. Porque quando nós estamos alimentados de Jesus Cristo, nós não temos mais apetite para servir os nossos outros ídolos, e eles morrem de fome. Eu me lembro do pastor Carlos McCall, um pastor americano, já mora há mais de 40 anos no Brasil, e ele é um cara muito sábio, mas muito engraçado, e ele disse que uma das coisas que ele precisou aprender no Brasil, quando chegou aqui, a primeira palavra, ele falou assim: olha, uma das primeiras palavras que eu precisei aprender no Brasil, para sobreviver aqui, foi a palavra satisfeitíssimo. E aí ele conta que quando ele chegou e começou a exercer o ministério, os irmãos da igreja chamavam ele para jantar em casa. Só que na cultura do americano é a seguinte: o americano ele toma um café da manhã bem reforçado, na hora do almoço ele come uma coisa mais prática, mais rápida, porque ele quer voltar a trabalhar, e no jantar ele janta mais cedo, e ele costuma comer mais proteína do que carboidrato, e ainda assim come pouco, que é para dormir bem e trabalhar no outro dia. Cultura americana. Cultura do brasileiro. A gente marca o jantar às 7 horas da noite, esperando que os nossos convidados cheguem às 7h30. Quando eles chegam, já tem um primeiro banquete, que a gente já chama de entrada, que é muito mais do que a gente precisa, e depois disso a gente segue para o prato principal, onde geralmente a mulher vai empurrar essa comida em você 2, 3 ou 4 vezes, dizendo que se você não repetir, você vai ser mal educado. E no final, lá para meia-noite, ela ainda bota uma garrafa de café em cima da mesa. E ele diz assim: para que eu não morresse, eu precisei aprender a palavra estou satisfeitíssimo. E aí uma outra coisa que ele ressalta no Brasil, que ele ficou encantado, foi as churrascarias rodízio. E ele traz isso para um ensinamento muito profundo acerca de uma vida em devoção ao nosso Deus. Ele diz assim: olha, o diabo nunca vai vender pastel na porta de uma churrascaria. O diabo nunca vai vender pastel na porta de uma churrascaria. Por quê, meus irmãos? Porque nós sabemos a qualidade do banquete que está sendo servido ali dentro. E diante daquilo que Deus tem preparado para nós, dentro da sua casa, nós nos recusamos a comer qualquer porcaria que está na rua. Então, aqui nós podemos aprender que não é pela força, mas é pela substituição.
Como é que eu consigo vencer os meus ídolos? Corra para Cristo. Se encha de Cristo. Paulo não organizou uma revolta, ele pregou a verdade, e a verdade começou a secar a fonte da idolatria. Se você é compulsivo, tem pecados de estimação, se existem coisas que lhe acompanham desde a sua infância, da sua adolescência, se tem questões das quais você consegue olhar e dizer assim, vou jogar real, isso aqui não pertence ao Espírito de Deus e eu estou carregando isso há muito tempo. Como você se livra disso? A verdade do Evangelho, à medida que ela entra, ela começa a secar as fontes de idolatria. Se encha da palavra de Deus, se encha da companhia das pessoas de Deus, se encha de uma vida em devoção a Deus, tenha tempo de intimidade com o Senhor, porque à medida que nós vamos nos enchendo dessas coisas, as fontes de idolatria começam a secar. Lembre-se, ídolos não morrem com marteladas, eles morrem de fome. Quando Jesus se torna suficiente, os falsos deuses perdem o apetite do adorador. Qual é a diferença de Éfeso para Fortaleza? Em relação à idolatria, somente uma. Os nossos ídolos, eles mudam de nome, mas eles não mudam de natureza. Ídolos continuam existindo e exigindo de nós sacrifícios. Para atender aos nossos ídolos, nós dedicamos a eles o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro, a nossa paz. E hoje, os ídolos da modernidade, ao invés de se apresentarem como Diana ou como Artemis, eles se vestem da roupagem do status, do controle, da imagem, do consumismo, da vaidade, da performance, da ostentação de bem. Nossa geração continua sendo amarrada e assolada pela idolatria. Existem pelo menos uma trindade que está governando sobre os tempos atuais. Sabe que trindade é essa? Não é o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Eu quero lhe mostrar a trindade. E talvez você possa se perceber hoje sendo guiado e aprisionado em uma dessas idolatrias. O primeiro Deus da trindade dessa cultura é o Deus do sucesso. Será que você reconhece? O que ele nos promete? Reconhecimento. O que ele nos toma como um sacrifício? Esgotamento. O segundo Deus da trindade da cultura é o Deus da autoimagem. O que ele nos promete? Aceitação. E o que ele faz? Nos alimenta com insegurança. O terceiro Deus da trindade dessa cultura idólatra é o Deus do controle. O que ele nos promete? Segurança. O que ele faz, na verdade, nos escraviza pela ansiedade. As clínicas terapêuticas estão repletas de clientes e eles estão buscando esse recurso, ou porque estão ansiosos, ou porque estão inseguros, ou porque estão esgotados. A consequência contemporânea e atual de uma cultura idólatra. Esses ídolos vivem do nosso medo e da nossa comparação. E eles só morrem. Nada contra processos terapêuticos, nada contra novas rotinas, nada contra isso. Mas quando nós estamos tratando de idolatria, ídolos só morrem quando nós paramos de alimentá-los. É por isso que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Vocês se converteram a Deus, deixando os ídolos para servir ao único Deus vivo e verdadeiro. A melhor e única maneira de vencer um ídolo é alimentar-se de Cristo. Quarta coisa que podemos aprender nesse texto e nessa história. Quando a igreja se cala, os ídolos crescem.
Quando a igreja se cala, não por amor, mas por conveniência, ela perde a sua autoridade diante de Deus. Demétrio teme perder poder, influência e relevância. Ele não está preocupado com a verdade, ele está preocupado com o prestígio do templo e com o faturamento do seu ofício. Muitas vezes a igreja de Jesus pega o caminho do Demétrio. Não vamos confrontar a idolatria, porque se nós falarmos de forma escrachada que nós não somos convenientes com estas coisas, se nós apontarmos para um único caminho, que é o Senhor Jesus Cristo, nós não seremos aceitos, nós não seremos admirados. Se nós não usarmos as estratégias de idolatria para colocar dinheiro no nosso gasofilácio, a gente vai falir. Então, irmãos, vamos tentar continuar flertando o evangelho e idolatria. É por isso que nós temos perdido a nossa autoridade. Porque nós temos medo de perder posição, medo de perder aplausos, medo de perder influência. E aí nós entramos num ambiente sincrético, maluco, confuso, controverso. E aí nós começamos a olhar para pessoas que representam ídolos dessa era. Elas têm costumes, elas têm valores, elas têm práticas totalmente destoantes desta palavra. Mas pelo simples fato dessas pessoas, enquanto estão matando e enriquecendo em cima de outros por causa de apostas, pelo simples fato dessa pessoa postar que está ouvindo um louvor, ou ela dizer, glória a Deus, deu certo, a gente olha para eles e diz assim, olha que legal, rapaz, e eu continuo consumindo, admirando, sendo influenciado, sendo influenciada, e nós não podemos botar o dedo e denunciar dizendo que isto não faz parte de Deus, porque nós não queremos perder a admiração das pessoas. Assim vamos perdendo a nossa autoridade. Meus irmãos, eu sei que esse discurso é duro e é difícil, mas sobre mim tem uma responsabilidade. E eu aprendo e tremo diante dessa verdade. Uma igreja que não prega contra a idolatria é uma igreja que está lucrando com ela. Martin Lloyd Jones diz, o maior perigo para a igreja não vem de fora, mas do momento em que ela tenta se tornar respeitável demais para ser diferente. Foi essa igreja que abalou Éfeso. Que igreja é essa? A igreja de um povo comum, um povo simples, um povo desapegado, que tinha uma fé extraordinária e que viveu de uma forma tão diferente que a cidade não pôde ignorar. A igreja primitiva, meus irmãos, esse tipo de crente, ele não estava preocupado em ter respeito das pessoas. Ele estava preocupado em ser um testemunho de transformação. O tipo de crente que nós precisamos ser em um mundo idólatra não está buscando status, não está buscando ser aceito, está buscando ser santo, separado, chamado. O tipo de crente que nós precisamos ser nesse mundo idólatra não é o crente que quer aprovação, é o crente que quer ser fiel, custe o que custar. Se o resultado final não for bom, se for prejuízo, Deus será glorificado da mesma forma. Conclusão, o evangelho em Éfeso não precisou de espada, não precisou de revolução, não precisou de protesto. Não foi por força nem por violência, apenas de forma verdadeira a palavra foi sendo pregada e as vidas começaram a se transformar. Os impérios começaram a serem derrubados. Paulo não fundou e nem se filiou a um partido político. Ele se preocupou em edificar uma comunidade viva e isso foi suficiente para aquela cidade tremer. Hoje, talvez Demétrio não esteja somente nesse texto. Talvez Demétrio esteja no nosso coração. Talvez Demétrio de Efésios
esteja em mim e em você. Os ídolos modernos não têm os nomes dos deuses, mas eles são conhecidos como ego, controle, sucesso, conforto. E são esses que precisam cair quando Cristo de verdade entra na vida de alguém. Curiosamente, nós precisamos entender e discernir nessa noite quem está no trono do nosso coração. Será que nós temos andado pelo caminho da idolatria? Ou será que nós estamos trilhando a nossa vida sobre o caminho de Jesus Cristo? Conhecendo um pouco mais da história romana e grega desta fusão, eu gostaria de lhe apresentar alguns deuses e algumas deusas que podem nos ajudar a discernir. Primeira delas, Juno. Juno é a deusa que representa casamento e família. O casamento e a família é uma coisa ruim? Pelo contrário. Eu e você podemos dizer e defender que casamento e família é uma criação divina à luz da palavra. Mas a questão aqui não é o objeto em si, mas sim onde ele está no nosso coração. Porque da mesma forma que casamento e família é um plano de Deus, quando as fontes da nossa vida colocam estas coisas no nosso trono e no lugar que somente Deus deveria ocupar, casamento e família se torna porta para a codependência emocional. Casamento e família se torna a porta para a psicopatia. Casamento e família se torna a porta para a violência, para abuso. Será que Juno está sentada no trono da nossa vida? Ou nossa família está submetida ao Deus vivo que está no trono? Segundo Deus que eu quero apresentar para vocês, Marte. O Deus que representa a ira e a violência. Como é que você enfrenta as suas batalhas? Como é que você lidar com os problemas que aparecem na sua vida? Se a única forma que você tem de lidar com estas coisas é através da ira, da violência, talvez Marte esteja sentado no trono da sua vida. A terceira deusa que eu lhes apresento é a Minerva, deusa que representa a sabedoria. Mas a sabedoria não é algo divino? Sim. Mas a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a... Quando a sabedoria está no trono da nossa vida, nós nos tornamos pessoas prepotentes, arrogantes e soberbas. Nós nos tornamos pessoas descrentes, céticas, frias, racionais. O problema não é com a sabedoria, o problema é onde ela está na nossa vida. O próximo Deus é o Deus Mercúrio, Deus que representa comércio e negócios. E mas a Bíblia diz que o trabalho dignifica o homem. Mais uma vez, nós não estamos aqui nos colocando contra comércio nem negócio, mas nós estamos refletindo à luz da verdade de que estas coisas não podem ocupar o trono das nossas vidas. Será que Mercúrio é o Deus que está sentado no trono da sua vida hoje? O próximo Deus, deusa Vênus, deusa que representa beleza e fertilidade. Nada contra você ser alguém vaidoso, vaidosa, se arrumar, se vestir bem. Nada contra passar um perfume, até recomendo. Mas quando essas coisas estão no trono da sua vida, isso é margem para sensualidade, promiscuidade. Isso é margem para uma vida fútil. Será que Vênus é a deusa que está sentada no trono da sua vida? E por fim, Baco, Deus que representa vinho,
festas e êxtase. Será que hoje você tem sido dominado pela imoralidade, pela luxúria, pela promiscuidade, por uma vida desenfreada de festa, de farra, de bebedeira? Será que você não tem controle? Possivelmente Baco está sentado no trono de sua vida. O que precisamos entender conhecendo estes deuses? O que John MacArthur diz: o verdadeiro conflito do cristianismo não é com o ateísmo, mas com a idolatria. E com tudo o que toma o lugar de Deus. Perceba, algumas coisas que foram listadas aqui, elas não são contra a Deus. Pelo contrário. Mas se elas tomam o lugar de Deus na nossa vida, isso significa idolatria. E Johan, como saber se algo se tornou um ídolo na minha vida? Eu acho que essa é uma pergunta importantíssima para esse momento. Será que eu sou alguém idólatra? Será que alguma coisa se tornou um ídolo na minha vida? Como eu vou saber disso? Uma resposta simples. Idolatria nos torna aquilo que adoramos. Como eu sei se o meu trabalho é uma idolatria? Pense, se o seu trabalho lhe fosse tirado hoje, quem você seria? Se a sua resposta é: se me tirarem o trabalho, eu não sou ninguém, idolatria. E Johan, minha família pode mexer com tudo, mas se tirarem de mim a minha família, eu não sou mais ninguém. Não é que sua família é uma coisa ruim, mas você tem colocado a sua família no lugar errado. Ela não deveria estar aí. Porque se você for tirado da sua família, ou a sua família for tirada de você, e a consequência disso é que você não sabe quem você é, a sua família se tornou idolatria para você. Johan, se me tirarem o meu dinheiro, tudo que eu conquistei, eu não sei mais quem eu sou. Idolatria. E hoje, diante dessa palavra, é um dia oportuno para que nós possamos destituir os ídolos do nosso coração. Hoje é um dia que a gente tem a chance, pela graça de Jesus, de dizer a Ele: Senhor, eu quero entregar o trono da minha vida ao Senhor, eu quero que o Senhor sente nele. E para que isso aconteça, eu preciso retirar tudo aquilo que está ocupando o seu lugar. Perceba, algumas coisas não são ruins, elas não devem ser retiradas da sua vida, mas elas precisam ser retiradas do trono. Como é que nós fazemos isso? A Bíblia nos ensina 3 passos. O primeiro é a denúncia. O primeiro é você olhar e dizer: ídolo, este lugar não é mais para você. Através de Jesus nós temos a autoridade de desfrutarmos dessa liberdade, libertação. A Bíblia nos diz em Isaías que o Espírito de Deus, Ele nos ungiu para que cadeias fossem quebradas, para que correntes fossem rompidas, para que você, em nome de Jesus, tivesse o poder de denunciar aquilo que está lhe escravizando hoje. É a ira, é a ignorância, é a amargura, é a raiva, é o materialismo, é a imoralidade, é a vaidade. Estas coisas estão lhe prendendo. O evangelho que libertou uma cidade é o evangelho que nós estamos pregando aqui hoje, é o mesmo Jesus. Então essa noite é uma noite de denúncia. É de você olhar para estas coisas e dizer: você não ocupa o trono da minha vida. O segundo movimento que nós devemos fazer diante de um processo de liberdade que o Espírito nos confere
é abandonar. Nós não somente denunciamos os ídolos que estão nos aprisionando, nós não somente reconhecemos isso. Abandonar significa a decisão de você não olhar mais para trás. Eu lhe tiro deste lugar e agora eu decido lhe matar de fome, eu não vou mais olhar para trás. A saber, a Bíblia nos diz que quando eu e você nós nos arrependemos e em Cristo nós nos tornamos filhos, nós também nos tornamos novas criaturas. O nosso processo em Deus não é um processo que se reduz ou resume à salvação, mas é também um processo que desenvolve santidade. E o que seria a santidade? A santidade é você se recusar a voltar para os seus antigos deuses, porque você reconhece que você não é mais o mesmo. Não faz sentido voltar para aquele lugar do qual Deus me tirou, porque Deus está me tornando nele uma outra pessoa, e estas coisas não combinam mais comigo. Abandono. E o último passo é o passo do arrependimento. Como nós podemos deixar os nossos ídolos para trás? Não é simplesmente fingindo que não está vendo o ídolo. Não é endurecendo a sua cerviz para não olhar para trás. Não funciona assim. O que é o arrependimento? O arrependimento é o convite que Deus te dá para que você olhe para frente. Olhe para aquilo que Deus tem preparado para você e você prossiga diante disso. O apóstolo Pedro, numa tempestade, pediu para andar sobre as águas, saiu do seu barco, ou enquanto ele olhava para Jesus, ele estava andando sobre as águas, mas o texto diz, ele reparou as ondas e o vento. E a consequência, ele começou a afundar. As mãos de Cristo se estendem, o ergue, e Cristo diz, homem de pouca fé. Eu tenho a convicção de que quando Pedro amadurece na sua fé, quando ele escreve a sua carta, e lá ele diz, vamos manter os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu tenho convicção que Pedro escreve isso à luz daquilo que ele experimentou naquele início de jornada. Uma vida de alguém que não é dominado pela idolatria, só é possível na decisão diária de manter os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então arrependimento significa o quê? Eu não olho mais para trás, porque eu estou comprometido a olhar para o que Deus tem para mim, eu persigo isso. Os meus olhos estão fitos. Não há um outro caminho. Não há outro que pode ocupar o trono da minha vida. Não há outro que merece a minha honra, a minha glória e o meu louvor. Não há outro, somente Ele. Então eu gostaria de convidar você nessa celebração, se for do seu desejo, erguer neste lugar um altar ao Senhor. Olhar para tudo isso e dizer, Deus, eu reconheço que algumas coisas no meu coração precisam ser transformadas, elas precisam ser retiradas do lugar. Deus, eu reconheço que tem algumas coisas que elas parecem ser um dadinho gostoso de amendoim, mas à medida que eu consumo estas coisas, a minha alma está sendo desnutrida, eu preciso mudar. Eu gostaria de lhe convidar hoje a um tempo de oração, para que nesse momento você pudesse discernir quem está ocupando os tronos do seu coração, e diante disso você pudesse denunciar, você não ocupa mais esse lugar pertence a Jesus. Abandonar estas coisas e tomar a decisão de sair daqui comprometido com aquilo que Deus tem para a sua vida.
Fecha os seus olhos, curva a sua cabeça. Tenha um tempo de oração diante do Senhor. Existem coisas que precisam ser discernidas por você e Deus. Existem coisas que Deus quer fazer no íntimo do seu ser e que não há música, não há pregação capaz de fazer por você o que Deus espera que você faça. É o seu passo, é a sua atitude, é a sua palavra, é o seu compromisso, é o que você precisa fazer. Abra a sua boca, erga um altar ao Senhor, denuncie, abandone e se arrependa. Tire do trono tudo aquilo que está ocupando o lugar de Cristo e entregue a Ele este lugar.